Diz assim a palavra do nosso Deus: passadas estas coisas, disseram a José: o teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Sejam neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este. O primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo. Também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei
da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite, meus amados. Gênesis capítulo 48, do verso 1 ao versículo de número 22. E o tema da nossa reflexão é, no final, o que realmente importa? É uma pergunta. No final, o que realmente importa? Ora, essa pergunta faz muito sentido, porque o que o texto nos apresenta é a etapa final da vida de Jacó. Jacó está prestes a cruzar os umbrais da eternidade. Você sabe que quando ele chega ao Egito e se apresenta a Faraó, ele tem, àquela ocasião, 130 anos. E o texto da Escritura diz que ele atingiu 147 anos, porque ele viveu 17 anos no Egito. Então aqui nesse texto, ele está próximo, ou já tenha talvez completado, ou esteja muito próximo de completar os 147 anos, e está próximo da sua partida. O texto diz que Jacó está prestes a morrer, e o texto nos conta que o filho do coração, José, vai visitá-lo, levando junto consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim. E é nesse cenário, que nos conta sobre os dias finais de Jacó, quando ele está prestes a cruzar os umbrais da eternidade, onde o seu corpo voltará ao pó e o seu espírito irá para Deus que o deu. É nesse cenário que ele recebe a visita do seu filho do coração, o José, e dos netos, Manassés e Efraim. E é nesse contexto, nesse cenário, que ele abençoa a vida do seu filho José e abençoa a vida dos seus netos, Manassés e Efraim. E a pergunta que vem ao nosso coração, num cenário como esse, que Jacó está vivenciando nesse exato momento, conforme descreve o texto bíblico, é a pergunta: e no final, o que realmente importa? Quando nós chegamos ao momento final da nossa vida, quando de repente nós, se Deus assim nos permitir, atingirmos uma longevidade, atingirmos, quem sabe, 80, 90, 100 anos, quem sabe, e chegar o momento em que nós haveremos de partir para a eternidade, se o Senhor não voltar até lá, se Jesus não voltar antes. Então, no final, o que realmente importa? Você percebe que Jacó está prestes a morrer, ele está acamado, diz o texto que ele estava deitado, ele estava sem forças. O texto diz que ele fez um esforço para poder sentar-se, para poder receber José. O texto diz que ele estava praticamente cego, não enxergava bem. Então nós notamos que eram os momentos finais da vida desse patriarca descrito aqui no livro do Gênesis. E a pergunta que vem para nós é exatamente essa: e quando chegar o nosso momento final, quando estivermos próximos de se cumprir sobre a nossa vida, que o nosso corpo vá ao pó e o nosso espírito volte a Deus que o deu, no final, o que realmente importa? E eu queria destacar aqui, 3 coisas que eu achei interessante nesse texto, sobre a experiência de Jacó diante de José e dos netos, e que tem aplicação muito direta e especial na minha e na sua vida. No final, o que realmente importa? Em primeiro lugar, quando chegar o final, o que realmente importa é a nossa história com Deus. Esta é um fato, ou aspecto que nós precisamos levar em conta, precisamos levar em consideração. O que realmente importa é a nossa história com Deus. Nesse cenário, onde Jacó está acamado, onde ele está sem forças, onde ele está praticamente cego, onde ele recebe a visita de José e de seus netos, ele dá testemunho da sua experiência pessoal com Deus. E isso é o que realmente importa. Não importam os bens, não importa o dinheiro, não importa as conquistas, sejam elas de que natureza for. O que realmente importa nesta hora é a nossa história com Deus. E ele vai dizer no verso 3 e verso 4, ele diz para o seu filho José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua.
Jacó tinha uma história pessoal com Deus. E isso era o que exatamente fazia toda a diferença naquele momento final da sua vida. Amados, Jacó pôde dar testemunho da sua experiência pessoal com a revelação de Deus. Ele diz que Deus se revelou a ele. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, aquele que se revelou ao seu avô Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, e que disse ao seu avô: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aquele mesmo Deus que se revelou ao seu avô, se revelou a ele também. E ele vai contar, o texto bíblico vai nos informar, que Deus se revela a ele em diferentes ocasiões. Deus se revela a ele em luz, como ele diz aqui, o nome antigo de Betel, luz. Deus se revela a ele também em Berseba. Deus se revela a ele no Val do Jaboque. Deus se revela a este homem chamado Jacó. E ele dá testemunho dessa experiência pessoal com a revelação de Deus. É isso que faz diferença. É isso que faz diferença. A história de Jacó com Deus. Nós sabemos que esse Jacó era conhecido como aquele que agarra o calcanhar, né? O suplantador, o enganador, aquele que enganou seu pai, aquele que enganou seu irmão, aquele que foi enganado pelo seu sogro, aquele que foi enganado pela sua esposa, aquele que viveu a sua vida marcado por enganos, né? Aquele que viveu de uma maneira contrária ao que nós sabemos que é a vontade do Senhor. Mas apesar de Jacó, Deus, na sua misericórdia e graça, coloca na Escritura que ele é o Deus de Jacó. Veja que coisa surpreendente. É isso que faz toda a diferença. No final, o que é que faz a diferença? O que é que realmente importa? É a nossa história com Deus. Jacó dá testemunho pessoal da sua experiência com a revelação de Deus. Ele dá testemunho pessoal, né, da sua experiência com as promessas de Deus. Deus se revela a ele, mesmo ele não sendo merecedor. Deus se revela a ele e Deus lhe faz promessas grandiosas, promessas sublimes, de que ele seria fecundo, de que Deus o multiplicaria, de que ele se tornaria uma multidão de povos, de que ele teria a posse daquela terra, a sua descendência tomaria posse daquela terra. Veja que coisa sublime. No final, o que faz a diferença, o que realmente importa, é a história de Jacó com Deus. É a experiência pessoal dele com a revelação de Deus. É a experiência pessoal dele com as promessas de Deus. As mesmas que haviam sido feitas ao seu avô Abraão. As mesmas que foram reafirmadas ao seu pai Isaac. E que também foram afirmadas e reafirmadas a ele, Jacó. É isso que realmente importava e que fazia toda a diferença na existência do patriarca Jacó, quando ele agora se aproxima de cruzar os umbrais da eternidade, morrendo e o seu corpo indo para o pó e o seu espírito voltando a Deus. E mais que isso, ele dá testemunho da sua experiência pessoal com a revelação de Deus, com as promessas de Deus e com a bênção de Deus. Ele diz aqui no versículo 3 que Deus o abençoou. Deus se revelou, Deus fez promessas e Deus o abençoou. E quando nós lemos, por exemplo, o verso 11 e 12, eu vou repetir aqui para você, diz assim: então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Eu achava que não ia mais ver o teu rosto, eu achava que você estava morto, eu achava que você, de fato, havia sido devorado por uma fera. E qual não foi a surpresa, qual não foi a bênção que Deus reservara a mim? Que não só pude ver novamente o teu rosto, mas também ver os netos, os filhos que o Senhor te deu. Olha que bênção extraordinária. Então, Jacó dá testemunho da sua experiência pessoal, com a revelação de Deus, com as promessas de Deus e com a bênção de Deus, que aqui fica ilustrada, né, para nós de uma maneira bem sublime, no reencontro que ele teve com seu filho José e na oportunidade de viver ainda 17 anos, né, na presença, na companhia, na proximidade do seu filho José e conhecendo também os netos. Que coisa linda!
Meus irmãos, no final, o que realmente importa? O que vai fazer a diferença? É a nossa história com Deus. Quando você passou pela existência e a sua existência não foi marcada apenas e tão somente pelo comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não, a sua existência foi marcada por uma história com Deus. Você foi visitado pela revelação de Deus. Você viveu e testemunhou as promessas de Deus. E você pode dar testemunho pessoal das bênçãos de Deus que cercou a sua vida. Quando você chegar no momento de cruzar os umbrais da eternidade, né, de seu corpo voltar ao pó e de o seu espírito e o meu voltar para Deus, nós podemos dizer: eu tive uma história com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que fará toda a diferença. Não serão as propriedades, não serão os bens materiais, não serão os valores financeiros, não serão os diplomas, nem os títulos, não serão os reconhecimentos humanos, nem as influências que porventura nós exercemos sobre circunstâncias, realidades ou pessoas, mas será a nossa história com Deus. É como o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, quando ele diz, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha só que coisa extraordinária. Paulo pode dizer: eu tive uma história com Deus. Né? Essa é a marca, esse é o diferencial, é isso que faz a diferença na hora que a gente chega perto de cruzar os umbrais da eternidade. O apóstolo Paulo, falando disso, ele diz, né? O tempo da minha partida está chegada. Está chegando o tempo da minha partida, né? E eu estou sendo derramado como oferta de libação, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha só, eu vou ler para não citar de cabeça e não falar errado, né? O apóstolo Paulo: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Assim, à semelhança de Jacó, Paulo tinha uma história com Deus. E esse é o meu desejo, a minha oração, que nós possamos, naqueles momentos finais, possamos dar testemunho da nossa experiência pessoal, com a revelação de Deus, com as promessas de Deus e com a bênção de Deus sobre a nossa vida. Porque o que faz diferença é a nossa história com Deus. Será que você pode dizer: pastor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho uma história com Deus? Como Jacó, como Paulo, como Davi, como Abraão, como tantos homens e mulheres de Deus, eu tenho uma história com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No final, é isso o que importa. Nós temos uma história com Deus. E se porventura você está acompanhando essa transmissão, ou você vai ouvir em um outro momento, em um outro lugar, e você não tem essa convicção, essa certeza de ter uma história com Deus, nós vamos pedir ao Senhor que Ele, na sua graça e misericórdia, na sua providência, se revele a você. Que Ele se revele a você como se revelou a Jacó, como se revelou a mim, como se revelou a muitos dos irmãos que estão acompanhando essa transmissão. Que Ele se revele a você. E que assim você possa ter uma experiência com Deus, para ter uma história com Deus. E certamente é isso que fará toda a diferença naquele momento final na tua vida. Você sabe que nós estamos aproximando da celebração do Natal, né? A maior evidência de que nós podemos ter uma história com Deus, ela é celebrada no Natal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A Escritura diz, o Evangelho de João diz que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus, o Verbo de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Nós temos uma história com Deus, porque Deus se revelou a nós na pessoa de Jesus. As promessas de Deus encontram em Jesus o sim, o amém de Deus para as nossas vidas em relação a essas promessas. E Ele é a plenitude da revelação de Deus. E é por isso que as bênçãos, a palavra do Senhor diz que toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, para nós,
estão em Cristo Jesus. Então nós temos uma história com Deus. E se você não tem, nós clamamos a Deus que Deus visite você e a partir de hoje você passe a ter também uma história com Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. No final, o que é que realmente faz a diferença? Nossa história com Deus. Segundo lugar, o nosso legado para as futuras gerações. O que é que faz a diferença? O que é que importa? O nosso legado para as futuras gerações. Olha que coisa sublime. A própria história de Jacó já era um legado para as futuras gerações. Mas eu quero pontuar algo diferente que está aqui no texto. Ele deixa um legado sublime para José e para os seus netos. E esse legado que Jacó deixa para José e seus netos, ele acontece na dimensão horizontal e acontece também na dimensão vertical. Na dimensão horizontal, ele deixa uma herança, um bem material para José. E na dimensão vertical, ele deixa um tesouro espiritual para José e para os seus netos. Isso é muito lindo. E é isso que faz a diferença, é isso que importa no final. É o legado que nós deixamos para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos e para outra geração que vem após nós. Como acontece lá em Hebreus capítulo 12, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, ou seja, eles vieram à frente e depois deixaram e passaram o bastão para as próximas gerações. Então olha que lindo, na dimensão horizontal, qual é o legado que Jacó deixa para o seu filho? É uma herança, é um bem material mesmo. O verso 22 do capítulo 48 diz: dou-te, Jacó falando a José, dou-te mais do que a teus irmãos, um declive montanhoso, lá em Siquém, né? O qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Ele deixa uma herança, um bem material, uma propriedade para José. A gente sabe que nós desejamos, como pais, dar alguma coisa para os nossos filhos, né? E quem sabe Deus nos concederá a graça de deixarmos um legado no sentido de uma herança, um bem material para os nossos filhos. Se Deus te conceder essa graça de deixar alguma coisa de bem material, de posse, de propriedade ou de recurso financeiro, louvado seja o nome do Senhor. Que você assim o faça, que eu assim o faça, que nós assim o façamos em nome de Jesus. Mas que nós peçamos a Deus graça e misericórdia, para que nós o façamos com sabedoria, para que isso não se torne um motivo de conflito, de briga, de desavença e de desgaste na relação entre os nossos filhos. Que Deus nos conceda a graça de que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com aquele indivíduo que interpelou Jesus dizendo: manda o meu irmão repartir herança comigo. Que isso não aconteça entre nós. E Jesus teve que dizer para aquele jovem: eu não vim aqui para ser repartidor de herança. E teve que dizer para ele: a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E Jesus teve que contar a parábola daquele indivíduo que é chamado de louco, né? E tem que dizer: essa noite pedirão a tua alma, e tudo que você tem, para quem ficará? Olha só. E diz no final daquela parábola: assim acontece com quem não é rico na dimensão horizontal, mas não é rico para com Deus. Então, se eu e você tivermos a oportunidade de deixar um legado no sentido de herança, de bem material, de posse, de propriedade ou de valor financeiro, que nós o façamos para abençoar os nossos filhos. O livro de Provérbios diz que a herança vem dos pais, mas a esposa vem do Senhor. Então, que nós deixemos, mas que o Senhor nos dê a graça de que isso seja bênção e não motivo de desavença, de discórdia, de disputa judicial entre os nossos filhos e nem de separação entre eles. Que o Senhor nos dê a graça, que se nós pudermos fazer isso, que seja bênção e não tragédia na vida da nossa família, em nome de Jesus. E também nós observamos que Jacó deixa um legado não só na dimensão horizontal, mas ele deixa um legado na dimensão vertical. E a coisa mais importante na vida de José e na vida dos seus filhos não foi o legado na dimensão horizontal, não foi o pedaço de terra, não foi aquele monte ali em Siquém, não foi aquela propriedade, não, foi
a bênção, o tesouro espiritual, a bênção que Jacó invocou sobre José e sobre seus filhos. Olha que coisa interessante. O versículo de número 15. O versículo de número 15 diz assim: e abençoou a José. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Abençoe o Manassés e o Efraim. Sejam neles, no Manassés e Efraim, chamado o meu nome, o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. E cresçam eles, Manassés e Efraim, em multidão no meio da terra. Gente, que coisa linda! O que é que importa no momento final? É o legado que nós deixamos para a futura geração. No sentido horizontal, se Deus nos permitir, com alguma bênção material. Mas no sentido vertical, de uma maneira imprescindível, um tesouro espiritual. Né? A bênção com a qual nós abençoamos os nossos filhos, os nossos netos e a futura geração. É muito interessante você observar que o texto começa dizendo que ele abençoou José. Mas tudo que ele fala não é em relação a José, tudo que ele fala é em relação aos netos. É em relação a Manassés e Efraim. E é muito legal isso, porque nós que temos filhos, né, nós sabemos que a alegria maior nossa é ver alguém abençoando os nossos filhos. É ver alguém presenteando os nossos filhos. É ver alguém ensinando os nossos filhos. Nós nos sentimos grandemente abençoados quando o bem atinge a vida dos nossos filhos. E olha que coisa linda. A bênção de Jacó é extraordinária. Que legado! Ele diz o seguinte: o Deus em cuja presença andaram os meus pais. O que eu desejo para a vida da sua vida, José, e para a vida dos meus netos, os teus filhos, é que eles sejam abençoados pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaque, os patriarcas, aqueles homens extraordinários que viveram experiências extraordinárias com Deus. Né? E também o Deus que me sustentou durante a minha vida toda. Eu fui sustentado por esse Deus. É este Deus, é o nome desse Deus, é a bênção desse Deus que eu invoco sobre você, José, abençoando os teus filhos, Manassés e Efraim. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus que sustentou a minha vida na minha jornada, né? Saindo de onde eu saí, indo parar em Padã Arã, passando pelo Val do Jaboque, chegando a Berseba, estando aqui no Egito. Esse Deus que sustentou a minha vida. É este Deus que eu invoco para abençoar você, abençoando os teus filhos, Manassés e Efraim. E ele diz outra coisa surpreendente. Ele diz assim, o anjo que me tem livrado de todo mal. Ele usa essa palavra anjo para falar dessa presença de Deus poderosa. E quem sabe até rememorando o que aconteceu com ele no Val do Jaboque, quem sabe. Então, olha só a presença desse Deus maravilhoso que atuou na história da minha vida, como nós lemos no ponto anterior. Então, ele deixou um legado para as futuras gerações. Um legado na dimensão horizontal, que foi uma bênção material, uma propriedade, um monte. Mas a coisa mais preciosa que ele deixou não foi isso. Foi esse legado da dimensão vertical. Quando ele invocou a bênção do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus que ele teve experiência pessoal, o Deus de Jacó, né? E citou o anjo que o livrou de todo mal. Ele diz, é isso que eu desejo que aconteça na vida dos teus filhos, que ele abençoe esses rapazes, que eles carreguem o nome de Abraão, o nome de Isaque, que ele carregue o meu nome, Jacó, ou seja, que eles sejam marcados pela aliança com Deus, que eles vivam esse pacto, essa aliança com Deus, né? As implicações do pacto e da aliança com Deus, né? Que marcaram a vida de Abraão, meu avô, de Isaque, meu pai, que marcaram a minha vida e que marcaram a tua vida, José, e que vão marcar, né, a vida dos teus filhos, os meus netos. Que coisa linda, meus irmãos! E o texto diz que eles cresçam em multidão no meio da terra. Então, o que é que importa no final? O que é que faz a diferença no final? É Deus nos dar a graça de deixar um legado para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos.
se Ele nos permitir, que seja um legado na dimensão horizontal, um bem material, uma posse, um valor, né? Amém. Um estudo, uma carreira profissional, né? Uma posição, amém. Mas a coisa mais importante é esse legado vertical, né? A fé no Deus da aliança, né? A piedade, né? Uma vida rendida ao Senhor, um coração temente a Deus, sabe? Um coração que confessa o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Um coração que crê, que teme e que confessa o nome do Senhor, né? Nós devemos deixar esse legado para os nossos filhos, para os nossos netos. É por isso que lá em Deuteronômio, Moisés, falando ao povo de Israel, diz: o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Inculcarás isso aos teus filhos. Falarás disso, assentado, andando pelo caminho, no cotidiano. Você vai falar, você vai promover a transmissão desse legado para a futura geração. Você vai dar testemunho da sua experiência com Deus, da sua história com Deus. Você vai invocar o nome e a bênção de Deus sobre os seus filhos, sobre os teus netos, sobre a futura geração. Que Deus permita que nós tenhamos essa oportunidade, que Deus nos dê essa graça, né, de vermos as futuras gerações sejam ligadas a nós consanguineamente, sejam ligadas a nós pela fé, sendo presenteados com o legado que nós vamos deixar sobre a vida deles. Em nome de Jesus. No final, o que importa? A nossa história com Deus. No final, o que importa? O nosso legado para as futuras gerações. É isso o que importa. O legado que nós vamos deixar. Uma vida de fé, uma vida de temor a Deus, uma vida de bom testemunho, uma vida de amor à palavra de Deus, uma vida de compromisso com a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma vida cheia do Evangelho de Jesus, uma vida tomada, rendida ao Espírito Santo de Deus. É isso o que importa. A nossa história com Deus, o nosso legado para as futuras gerações. Será que você está deixando um legado, está preparando para deixar e já tem deixado um legado para as futuras gerações? Deus permita que eu e você possamos ter essa graça de deixar um legado. Se for possível deixar no horizontal, louvado seja o nome do Senhor. Mas com certeza, de maneira inegociável, de modo imprescindível, nós vamos e queremos deixar um legado na dimensão vertical. O precioso tesouro da fé e da caminhada com Deus, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. E também, no final, o que é que importa? No final, o que realmente importa é a nossa visão para além dos nossos olhos. Tá? É a nossa visão para além dos nossos olhos. Ou a nossa visão para além do nosso olhar. Que coisa linda! O texto diz, no verso 10, por exemplo, que Jacó não conseguia enxergar. Ele estava quase cego. O verso 10 diz: os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. A sua visão, estava muito comprometida. Fisicamente ele não podia ver, mas espiritualmente ele podia enxergar. Ele enxergava, que coisa linda. E é por isso que ele adota os 2 filhos de José como sendo seus. Verso 5 ele diz agora para José: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram no Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Eu estou adotando. Agora Efraim e Manassés são meus filhos, eu estou adotando eles são meus filhos. É por isso que você vai ver, e não tem tribo de José, e não tem tribo de Levi, mas tem tribo de Efraim e tem tribo de Manassés. Tá certo? Você vai ver as 12 tribos, você não vai encontrar a tribo de José e não vai encontrar a tribo de Levi, mas você vai encontrar a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Olha que coisa surpreendente. E ele diz para o seu filho José: mas a tua descendência será nos filhos que virão depois de Efraim e Manassés. Neles será a tua descendência e eles carregarão o nome, perpetuarão o teu nome. E diz a ele: quando eu vim de Padã Arã, eu tive a tristeza de sepultar sua mãe Raquel. E ela prematuramente morreu. Ela poderia me dar mais filhos, mas ela morreu. Então entram os teus 2 filhos como se fosse
né, os filhos de Raquel. Então entram agora como meus filhos adotivos, Efraim e Manassés, como se fossem filhos gerados pela Raquel que morreu prematuramente. E aí, olha que coisa linda, olha a visão que ele tem. Ele não está vendo, mas ele enxerga longe. Qual será o que realmente importa na hora que chegar aquele momento final? A nossa visão para além dos olhos. A nossa visão para além do mero olhar. Eu posso estar com catarata, eu posso estar com glaucoma, eu posso estar com qualquer deficiência no globo ocular, na íris, certo? Mas eu não enxergo com os olhos, eu vejo com os olhos, mas eu enxergo com o coração. Eu enxergo com o coração. Assim como a boca fala do que está cheio o coração, a gente ouve com os ouvidos, mas a gente escuta com o coração. Da mesma forma, a gente vê com os olhos, mas a gente enxerga com o coração. E então ele adota os filhos de José. Não são mais seus, são meus filhos a partir de agora. Olha que visão tem o nosso querido Jacó naquele momento final. E mais, não só pela adoção, mas também pelo que ele faz, né, pela decisão que ele toma. O texto diz que José pega os filhos para o pai abençoar e coloca os filhos no modo espelhado. Ele pega o Efraim, coloca do lado direito, né, diante da mão esquerda do seu pai, e coloca o Manassés do seu lado esquerdo diante da mão direita do seu pai. José está esperando que o pai estenda a mão direita e abençoe o Manassés, e que ele estenda a mão esquerda e abençoe o Efraim. Mas a decisão de Jacó é surpreendente. Quando ele vai abençoar, ele cruza as mãos. E ele vai com a mão direita sobre o caçula, e vai com a mão direita sobre o Efraim, e vai com a mão esquerda sobre o Manassés, o primogênito, e abençoa. Nós vemos a sua visão, mesmo estando com os olhos fracos, a visão dele está longe. Ele adota pela sua adoção e pela sua decisão. O que ele faz? Ele cruza e abençoa com a mão direita o Efraim e com a mão esquerda o Manassés. José fica... Isso desagrada José. José não gosta disso que o pai faz. E ele pega a mão do pai e muda e diz: pai, não é assim. A mão direita é para o senhor abençoar o Manassés. Abençoa o Manassés, ele é o primogênito. E olha a resposta do Jacó no versículo de número 19. Meu pai, disse ele, mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei que esse que eu estou pondo na mão direita é o Efraim, não é o Manassés. Eu sei, mas ele, o Manassés, também será um povo. Também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. O sujeito não está vendo com os olhos físicos, mas está enxergando. Está enxergando com os olhos espirituais. E a palavra do Senhor dá testemunho sobre isso, que a tribo de Efraim se tornou muito expressiva, de tal maneira, irmãos, que o reino do norte muitas vezes não é chamado de Israel, não é chamado de reino do norte nem de Israel, mas é chamado de Efraim. Tamanha foi a proporção que tomou a tribo de Efraim no reino do norte, que muitas vezes, quando vai se referir ao reino do norte, se diz Efraim. Tamanho era o significado de Efraim no reino do norte. Olha só que coisa surpreendente. Então nós vemos a visão de Jacó. Ele não estava vendo, mas ele enxergava com os olhos do coração, com a fé. E por isso a gente observa de maneira surpreendente a adoção que ele faz a respeito dos filhos de José, a decisão que ele toma de cruzar as mãos e abençoar de maneira prioritária o caçula e de maneira secundária o primogênito, porque ele estava vendo com os olhos da fé lá na frente. E mais que isso, a bênção que ele coloca, a visão que ele tem, a convicção. A gente observa a adoção que ele faz, a decisão que ele toma e a convicção que está plantada no seu coração. Versículo de número 20, falando ainda, né, da bênção que ele deu para os dois filhos de José, antes de falar da convicção, diz assim: assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, o povo de Israel, abençoará. Vai usar como referência o que está acontecendo aqui agora, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés.
e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Olha a visão espiritual, olha a visão movida pela fé que tomou o coração e a decisão de Jacó. Veja que coisa surpreendente. E aí vem a sua convicção, que é o verso 21. Em último lugar, a gente vê a convicção dele. Depois disse Israel a José: eis que eu morro. Eu sei que eu vou morrer e vai ser breve, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Gente, que visão de um homem praticamente cego. O homem não estava com a qualidade do globo ocular, da íris, da córnea, mas ele tinha visão. Ele tinha visão. Que coisa surpreendente. No final, o que é que vai importar? É a nossa visão para além dos olhos. A nossa visão para além do mero olhar. É por isso que Jacó agiu promovendo a adoção dos filhos de José. É por isso que Jacó tomou aquela decisão que, num primeiro momento, contrariou o seu filho do coração. É por isso que ele expressou essa convicção. Eu vou morrer, mas Deus não está morto. Deus está vivo e Ele vai visitar vocês. E Ele vai ser com vocês e fará com que vocês voltem à terra de Canaã. Gente, que coisa surpreendente. Louvado seja o nome do Senhor. No final, o que realmente importa? É a nossa história com Deus. No final, o que realmente importa? É o nosso legado para as futuras gerações. No final, o que realmente importa? É a nossa visão para além dos olhos, para além do mero olhar. É quando chegar aquele momento de fraqueza, de debilidade física, muitas vezes, conforme descreve o Eclesiastes, né? Mas é a gente estar lúcido em Deus e tendo visão a respeito das coisas de Deus. E Deus nos dando a graça de, por essa visão, nós tomarmos decisões semelhantes às quais tomou Jacó. Adotou os filhos de José, decidiu abençoar o caçula, primeiro em detrimento ao primogênito, porque ele viu isso na história. Ele viu isso ao longo da trajetória de Deus com os patriarcas. Quem foi abençoado não foi o primogênito de Abraão, mas o caçula de Abraão, Isaque. Quem foi abençoado não foi o primogênito de Isaque, não foi Esaú, mas foi Jacó. Né? E agora aqui ele sabe que a bênção não deve ir em primeiro lugar para Manassés, mas para Efraim, porque Deus estava movendo e dirigindo Jacó nessa direção. Que coisa linda, irmãos! A visão para além dos olhos, para além do mero olhar. É lindo demais isso. Né? E a gente vê a convicção que está plantada no coração desse homem. Eu morro, mas Deus será com vocês e Ele vai levar vocês de volta para a terra dos nossos antepassados, para a terra do Abraão, do Isaque, para a terra do seu avô e do seu pai Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. No final, o que é que realmente importa? A nossa visão. Que Deus nos dê a graça de ter visão. O que significa isso? É o que está dito lá em Hebreus, né? A fé. A fé é a certeza, a convicção daquilo que se espera, de fatos que se não veem. E nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E nós nos movemos não pelo que sentimos, mas pelo que nós sabemos a respeito de Deus, da sua palavra, a respeito dos propósitos eternos do Senhor nas nossas vidas. Oh, amados, que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Quando chegarmos naquele momento final, onde nós estivermos percebendo que estamos prestes a cruzar os umbrais da eternidade, e o nosso corpo vai voltar ao pó, e o nosso espírito vai a Deus que o deu, que nós tenhamos a graça de discernir o que realmente importa. É a nossa história com Deus. O que realmente importa é o legado que vamos deixar o nosso legado para as futuras gerações. O que realmente importa é a nossa visão para além dos olhos e para além do mero olhar, como aconteceu com Jacó. Que seja assim comigo, que seja assim com você, no nome do Senhor Jesus. E quando falamos da visão, eu lembrei do apóstolo Paulo. Ele diz assim: por isso não desanimamos. Olha que visão. Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação.
Aí ele diz, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, por isso atentando nós, não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. É nisso que nós fixamos os nossos olhos. E isso nós olhamos não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé, né? Movendo o nosso coração, sendo movido o nosso coração pela ação, pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. No final, o que é que realmente importa? O que é que faz a diferença? É a nossa história com Deus, é o nosso legado para as futuras gerações, e a nossa visão para além dos nossos olhos, para além do mero olhar. Que Deus assim nos conduza para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Aleluia, amém, amém e amém.